Agora, quando se fala em automedicação na infância, aí o perigo é muito maior. Porque quando a gente fala numa criança, a gente fala também numa sensibilidade muito maior a alguns medicamentos e que muitas vezes a gente faz o medicamento, a gente medica o filho de uma forma completamente errada. Agora, quando essa medicação em excesso vem através de um médico, a gente também tem que ficar atento, sabe por quê? Há uns anos atrás, o uso de antibióticos era assim, ó, qualquer coisa se tomava antibiótico. E hoje a gente vê algumas pessoas resistentes a antibióticos extremamente importantes para a nossa saúde. Hoje, mais uma vez, doutor Marcelo Reis... Agora como é? Reibichade. Reibichade, é verdade. Reibichade, que é pediatra, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Katia. E acho que o conceito do uso do antibiótico consciente foi sendo adquirido há poucos anos, né? Até pelos médicos, né? Pela linha na médica. verdade, assim, Katia, eu acho que até hoje o uso do antibiótico não é consciente. Você acha ainda? Acho que até hoje não é consciente. Melhorou em relação ao que era, né? Teve agora uma lei da Anvisa que tem 2, 3 anos, que proíbe a compra do antibiótico sem receita, exatamente visando tentar bloquear um pouco essa compra indiscriminada. Mas mesmo assim, ele é muito complicado, porque eu vi você falando na chamada, né? É muito comum as avós falarem, minha mãe, Dona Esther, fala quando meu filho Bruno está com febre, fala, será que ele não está com dor de garganta? Não é melhor dar um antibiótico? Então existe muito ainda essa lenda antiga de que qualquer febre tem que tomar antibiótico, de que a criança não está almoçando ou jantando, tem que tomar antibiótico. E a cultura demora muito tempo para mudar. E a cultura do antibiótico é muito complicada, por quê? Porque você está mexendo com criança, a criança com febre, e que normalmente a febre vai te acarretar uma perda, assim, de apetite, um mal-estar, o que acaba assustando os pais e muitas vezes os pais não, mas as avós que estão por trás. Mas o uso de antibiótico, ele é orientado, se eu tiver indicado, se eu estiver errado, me corrija, mas não para uma virose, por exemplo. Um vírus não se combate com antibiótico, E aí já entra uma coisa bacana aí falar que assim, as crianças, o estudo que a gente tem, que é da Academia Americana de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, fala que uma criança até 5 anos tem de 9 a 10 quadros virais por ano. Então dá quase um quadro viral por mês. E esses quadros totalizam 90% das infecções nos primeiros 5 anos. Ou seja, os outros 10% acabam sendo os quadros bacterianos. Então a grande maioria estourada são os quadros virais. Por isso que existe aquela piadinha que, mas tudo para o pediatra é virose? Não, não é tudo, mas 90% de tudo é. Né? Então, esses quadros, o vírus não vai responder a um antibiótico, não tem indicação entrar um antibiótico. O que acontece é que às vezes acaba se atropelando a criança ou até às vezes o médico que acompanha e a conduta acaba sendo tomada errada. Por quê? Porque qualquer quadro viral, a gente fala, se a mãe liga para o pediatra, fala, olha, meu filho está com febre, ele vai perguntar, como que está o estado geral? Por que o estado geral? Porque para a gente não quer saber se esse neném está com uma febre alta ou febre baixa. Aquela lenda que existia antigamente, está com febre de 40 graus, é um quadro bacteriano. Né? Isso existe, mas na verdade não é a temperatura que essa criança chega, e sim a velocidade de elevação. Mas existia aquilo que, ela está com uma febrona alta, é quadro bacteriano, febre baixa é quadro viral. Tá vendo? Está com 40 graus de febre, ela está com quadro bacteriano. Isso não existe. A gente sabe que a quantidade de secreção de catarro não tem nada a ver do quadro ser bacteriano, ser viral. Ah, não? Nada. O que importa pra gente, o mais importante, que é importante os pais saberem, é assim, quando a criança está com febre, ela fica super largada, o que vai ser normal ao quadro bacteriano e ao quadro viral. E é muito clássico as mães falarem assim, engraçado, Marcelo, porque o medico, dá 40 a 45 minutos depois do antitérmico, ele está novo. Isto é um quadro viral. O vírus não produz nenhuma toxina, nenhuma coisa que deixe a criança toxemiada, prostrada. Mas a bactéria sim, né? A bactéria sim. E aí o que acontece? Os pais percebem claramente que quando ele dá o remédio e é um quadro bacteriano, a criança melhora, mas ainda ela fica arrastada. Então o importante para a gente, na verdade, é saber que o estado geral é muito mais importante do que a febre que essa criança vai ter. Mas a criança pode ter, por exemplo, febre e dor de garganta. Pode ser viral ou pode ser bacteriano. Isso. Se a mãe fala assim, eu levei no pediatra e o quadro foi igual, que ele ficou igualzinho, ele vomitou, então eu sei, tá com mau hálito, então eu sei que é dor de garganta. Vou dar aquele antibiótico que sobrou da outra vez, porque como ele melhorou e eu parei antes da hora, sobrou um pouco do antibiótico, eu já vou ministrar agora que tudo bem. Quer dizer, esse uso indevido, primeiro, já não deu o tempo certo do antibiótico, isso já é um problema, é um problema. O tempo prescrito pelo pediatra tem que ser respeitado. Por quê? A gente sempre estudou nas escolas a resistência bacteriana. Então, a bactéria tem um ciclo e o antibiótico vai agir sobre esse ciclo. Ciclo de vida dela, Ciclo de vida inteiro dela. Então, se você
vai e prescreve um antibiótico, alguém suspende antes da hora, o que acontece? A gente começa a criar as bactérias resistentes. E hoje está no jornal, as bactérias multiresistentes, super resistentes, muitas vezes é por causa desse uso indevido do antibiótico. Principalmente a penicilina, né? Principalmente a penicilina. Então o problema é que essa mãe parou de medicar a criança antes. Outra, remédio tipo antibiótico não se reusa, não se aproveita. Não guarda em casa, né? Ela pode comprar e não usar, né? Normalmente os antibióticos de criança são sob suspensão. Então é aquele pó que a mãe vai misturar água e vai fazer. Se ela não fez essa suspensão, ela pode usar e ver o prazo de validade. Uma vez que a mãe fez essa utilização, é de 7 a 10 dias dependendo do antibiótico. Usou, não usou, tem que ser jogado fora. Porque além de não servir, às vezes você pode intoxicar a criança. Né? Então, porque está vencido. Porque está vencido. A gente não dá comida vencida, por que a gente vai dar um remédio vencido para essa criança? E é legal saber também, Kátia, que você falou, ela está com dor de garganta. Os quadros virais bacterianos são muito parecidos, com a diferença de que a queda do estado geral no quadro bacteriano é muito parecido. É muito ruim no quadro bacteriano. O que acontece, às vezes, é que a mãe não aguenta a gente avisar. Então ela liga ao pediatra e fala, olha, o bebê está bem, ele vai ficar assim pelo menos 72 horas. Essa frase ninguém aguenta. Por quê? O ciclo normal no vírus é ter 72 horas de febre. Só que são 72 horas nesse esquema, onde medica, a criança fica bem, dá 3, 4, 5 horas, começa a aumentar a febre, a criança começa a prostrar. Então a criança não tem problema se ela ficar sob o uso de um antitérmico durante 3, 4 dias. Os americanos já estão aumentando isso. Os americanos já estão falando que a febre é aceitável até de 5 a 7 dias. Então já está aumentando, por quê? Porque como os vírus também vão mudando, já tem vírus hoje não mais resistentes, mas que são mais fortes e que mexem mais com o sistema imunológico. Então a gente sabe que se a criança tiver com o estado geral mantido, ela brinca quando está sem febre, ela tenta, óbvio que vai diminuir um pouquinho a alimentação, mas ela se alimenta, ela não está largada, não tem por que não esperar. Tá, o meu filho, porque eu sempre gosto de dar o exemplo dos meus filhos, o meu filho há 10 dias... Filho de médico? Filho de médico a gente faz CRN positivo, né? CRN positivo. O Bruno, há 15 dias atrás, ficou 4 dias febril na minha casa. 4 dias. Ele tinha intervalos de febre muito curtos, então às vezes o pediatra orienta a, assim, usar a associação de 2 antitérmicos. E no 4º dia ele falou, pai, tô ótimo. E não tomou antibiótico, não tomou nada. Era um quadro viral. O que era? Ninguém sabe. Não dá pra saber, ele tinha um pouquinho de cheiro na garganta, né? A gente fala, tá com odor na garganta, então ele tá com quadro bacteriano. Não tem nada a ver. É importante que o médico examine, é importante que a mãe acredite no pediatra. Quando o pediatra fala, vamos esperar 72 horas, é muito importante. O que acontece, Kátia, aqui é que às vezes a gente fala, não vou esperar nada, vou no pronto-socorro. E o pronto-socorro dá um antibiótico. O que não é culpa, às vezes, do médico também. Porque o médico do pronto-socorro é um médico diferente daquele médico que conhece a criança. É um médico que não conhece a criança, é um médico que não tem a facilidade de virar para você e falar assim, Kátia, olha, ele tá bem, me liga amanhã pra gente ver, se precisar a gente vê amanhã, se precisar a gente vê daqui 48 horas. Ele é um médico que tem que, entre aspas, resolver e acaba até sendo uma medicação, mas até protecionista. Por quê? Eu prefiro pecar por excesso do que pela falta. Mas esse pecar em excesso com antibiótico, tudo bem. Hoje tranquiliza a mãe, mas essa criança que vai consumindo antibiótico em excesso, isso quer dizer sem necessidade, quando não orientado, a diferença de um remédio para um veneno é só a dosagem. É só a dosagem. Quer dizer, o uso indevido desse antibiótico pode ocasionar problemas sérios para essa criança no futuro. Pode, né? Essa criança ela tem esse risco de ter a resistência bacteriana. Todos os antibióticos dão efeitos colaterais, então os mais comuns na criança é dor abdominal, diarreia, alguns podem levar aos casos de urticária, de alergia. Então assim, nenhum remédio é proibido ou mal indicado. Então, por exemplo, antibiótico ou corticóide, ele não tem problema. O remédio é problemático se for mal indicado. Então aquela criança tomou 10 vezes antibiótico no ano, mas às 10 vezes ela tinha indicação de tomar. Então, tudo bem. Ótimo. Aquela criança tomou um antibiótico no ano que não tinha indicação, tá errado. Tá errado. Então essa criança é a problemática, não é que tomou 10. Mas é importante que os pais tenham um norte, um pediatra onde ele vai confiar. Por quê? Porque é ele que conhece a criança, o pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, coitado, ele não tem culpa. Então, às vezes, ele nem vai prescrever um antibiótico. Mas a criança com 3, 4 horas de febre, não sabe se tem, se não tem, ele não conhece, então sai colhendo exame, então às vezes machuca a criança sem necessidade. E é engraçado porque ele às vezes prescreve antibiótico dessa forma indevida, e no dia seguinte ele está sem febre. E aí ainda a gente ouve alguém falar, tá vendo? Liguei pro médico que não prescreveu antibiótico, eu fui no outro pediatra lá no pronto-socorro. Já tá bom, ó. E nenhum antibiótico, gente, nenhum antibiótico age com 24 horas. Eles começam a agir, quando a gente prescreve, não sei se você lembra, Kátia, com teus filhos, a gente prescreve o antibiótico e fala, olha, ele ainda pode ter febre entre 48 e 72 horas. É normal. E acontecia isso na grande maioria das vezes. O antibiótico não é mágico, o antibiótico não consegue pegar e tirar a febre, entendeu? E outra, Kátia, a febre não é ruim. A febre é uma defesa do organismo, a gente fala,
falar, né? O vírus e a bactéria, elas têm uma temperatura ideal que é para funcionar, que é 36,9, 37. O organismo, de uma forma inteligente, faz o quê? Eleva um pouco essa temperatura para falar, aqui vocês não vão trabalhar tão bem. Até para matar, para dificultar a proliferação. É isso aí. E aí a gente vai e abaixa a temperatura. Na Europa, eles medicam hoje para febre com 38 graus. Hoje no Brasil varia entre os pediatras de 37,5 para 38. Mas, por exemplo, eu lembro da minha mãe me medicando com 36,9, 37 com a frase, você está subfebril. Ah, mas olha, a minha temperatura corporal é sempre quase 37 graus, sempre foi. O que é o normal, tá vendo? Mas hoje a gente sabe, mas pode ser que tua mãe ia medicando, por quê? Os bebês têm bebê recém-nascido, eles têm uma temperatura extremamente alta, tudo é que é muito comum, a mãe coloca a mão na cabeça e fala que está com febre, está com 37,2. Liga para o pediatra, temperatura normal de um bebê, não precisa fazer absolutamente nada com essa temperatura. Quer dizer, a confiança entre paciente e médico, isso é primordial. É fundamental, né? Pelo conhecimento do profissional com esse bebê, com essa criança. Então é muito importante isso aí. Mas o excesso de medicamentos, de uma forma geral, em crianças, pode trazer até uma outra doença? Medicamentosa ou não? Não, assim, já mudou muito também. Hoje, quando a gente precisa prescrever antibiótico de forma clássica, então que realmente tem indicação, às vezes a mãe pergunta, mas doutor, não faz mal pro dente? É assim, os antibióticos hoje em dia são antibióticos muito diferentes do que veio há algum tempo atrás. Então eles melhoraram muito. É óbvio que eles têm esses efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais mais bobos, de dor abdominal, diarreia, às vezes tem vômito, pode ter uma alergia de pele, mas essas malformações que davam antigamente os antibióticos, essas doenças mais crônicas, não dá. O que pode, qualquer medicação usada em excesso na criança é dar gastrites. Por quê? São as gastrites medicamentosas. Então você vê, você cobre de um lado que não precisava e você descobre de outro lado que precisava. Então, o uso da medicação, seja anti-inflamatório, seja corticóide, seja qualquer, não tem problema se for usado com parcimônia, com indicação certa. E respeitando também o horário determinado pelo médico e a forma de dar esse medicamento à criança. Às vezes a gente acha que é sempre melhor tomar um antibiótico com a barriga cheia e com leite. Depende muito do antibiótico, né? Depende. Então o pediatra vai te orientar e se ele não orientar, na bula vai falar da farmacocinética, que é o quê? Qual é o melhor momento de dar esse antibiótico, como vai dar, até para saber, já que a gente está dando a medicação, vamos fazer a coisa certa. Então vamos fazer essa absorção o mais completa possível. E se é para dar de 8 em 8, é 8 em 8. De 12 em 12 é 12 em 12. Não é 6,5, 14 horas, tem que ser muito, assim, o antibiótico ele tem que ser muito bem regradinho, exatamente porque você está mexendo num ciclo de uma vida, que é o ciclo bacteriano. Então, ele vai fazer uma coisa que chama concentração inibitória mínima, que é o quê? Essa concentração da medicação no sangue, que é o suficiente para matar a bactéria. A gente está vivendo um verão meio esquisito aqui em São Paulo, verão com cara de inverno. Quer dizer, hora a gente tem uma temperatura mais elevada e hora um frio desgraçado. Quer dizer, a criança que já tem até os 5 anos, como você disse muito bem, tem essa frequência de viroses nessa época e desse jeito pode ter problemas maiores, né? Pode ter, porque além da virose aí também entra essas mudanças climáticas, poluição de São Paulo, eles entram também nos quadros alérgicos, que de novo parece muito um quadro bacteriano, um quadro de resfriado viral. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um processo inflamatório e todo processo inflamatório, a criança ou o adulto vai fazer o quê? Vai produzir muco, que é um jeito de proteger essa mucosa, essa camada, para tirar o que não está legal e colocar para fora. Então, é diferente um processo inflamatório de um processo infeccioso. Processos infecciosos vão ter medicações infecciosas, às vezes virais e às vezes bacterianos. E os quadros inflamatórios, que na grande maioria das crianças é o quadro alérgico, não entra nenhuma dessas medicações e entra os antihistamínicos, os antialérgicos. Então são quadros que são muito parecidos, mas que daí a mãe já percebe, engraçado, doutor, ele está super encatarrado, ele está com muita secreção, mas ele não tem febre. É a dica, entendeu? Essa criança não tem febre, ela brinca, mas é aquela criança que vive com secreção, que vive encatarrada. O que a gente vai fazer? Você faz uma inalação com soro fisiológico, faz a limpeza com soro fisiológico e usa o antialérgico. Então, a gente tem que perder um pouco essa cultura de que quando você vai no pediatra e você acha que teu filho está doente, o pediatra fala, olha, ele está bem, vamos só usar um anti-inflamatório, ou vamos só usar um antialérgico, ou vamos só usar um antitérmico mais a solução, ele não é um profissional ruim, porque tem isso, né? Eu fui no pronto-socorro, ele prescreveu o que ele não quis prescrever. Tá vendo? Aquele médico é bom, o outro não é. Médico bom, gente, é aquele médico que prescreve a medicação pro momento, para aquilo que está acontecendo. Ou até que diz para você não precisa de medicação alguma. Com certeza. Criança, por exemplo, os anti-inflamatórios em criança, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cada vez a gente sabe que os anti-inflamatórios, cada vez eles são mais proibidos. Existem idades ideais para você entrar com anti-inflamatório e às vezes a gente
cansa de ouvir as mães falando que tem as gotinhas de tal anti-inflamatório e que chega no consultório já dando. E não pode, por quê? Porque são remédios que todo remédio tem faixa etária que pode e que não pode. E se a gente dá o remédio errado para a criança, principalmente criança abaixo de 1 ano, pode até matá-la. Pode né? até matar, na verdade qualquer criança pode matar, mas as crianças abaixo de 1 ano são muito mais ainda, suscetíveis né? a isso aí. E o que a Anvisa acabou fazendo com o uso de antibiótico, a gente tem uma teoria de que, na verdade, para as crianças deveria ser para qualquer medicação. Por quê? Porque você vai isentar, tem que ter um profissional orientando. Se mesmo com um profissional orientando acontecem os abusos, a gente só conseguiu banir, entre aspas, o uso inadequado, por enquanto, de antibiótico com as mães. Mas está tudo, você entra numa prateleira, você tem antitérmico, você tem analgésico, você tem anti-inflamatório. E tantas novidades, né? Você tem os descongestionantes, que vira e mexe, a gente recebe e-mail de, descongestionante já foi proibido. Então tem que tomar muito cuidado com medicação. A automedicação para qualquer faixa etária deveria ser proibida, mas principalmente para a faixa etária pediátrica. Mas soro fisiológico, esse pode ser usado, né? Pode pingar na narina nenhum. E hoje é bacana porque existem algumas soluções, que a gente chama soluções isentas de conservante. Então já tem soluções industrializadas, famosas, né, que tiraram o conservante. Então você pode usar tranquilamente. E até em quantidades menores para você poder... Os floconetezinhos. O legal não é, o ideal não, o indicado não é a gente comprar logo meio litro e deixar na geladeira. Abril tem ali uma validade também, e né? Existem os floconetezinhos hoje de 10 ml, pode fazer isso aí. A inalação com soro fisiológico é um jeito de você tirar a secreção e você em nenhum momento vai precisar de medicação. Então, o que precisa entender é que esses quadros, os quadros virais, os quadros alérgicos, são quadros arrastados. Por quê? Porque você não tem uma medicação que você vai lá e funciona. Então, todo quadro viral demora para ficar do começo ao final entre 10 e 15 dias. Então, a gente falou que uma criança tem em média 9 quadros, 10 desses por ano. Então, você imagina que se 15 dias por mês, em 9, 10 meses, essa criança fica basicamente 6, 7 meses com alguma coisa. E é assim, essa criança não tem déficit de imunidade, não é a escola que está maltratando, nada. Essa criança está aprendendo a lidar com a parte imunológica. Todo quadro viral, bacteriano, fúngico, o que for, vai estimular os anticorpos, essa criança vai melhorando a parte de imunidade. Quer dizer, a criança nasce sem ter formado o sistema imunológico. Ele vai se formando justamente dessas tais viroses, como a gente diz. É o que as mães também brincam, né, da proteína S, na verdade. A proteína S, ela não existe, a proteína da sujeira, mas infelizmente a gente só vai aprender a lidar com os quadros infecciosos de qualquer natureza entrando em contato com eles. Por isso que também não pode a gente pegar uma criança e colocar numa redoma de vidro. Por quê? Porque daqui 5 anos ela não teve nada e um resfriado dela pode virar uma pneumonia. Então ela não tem todo o andamento dos anticorpos, então isso também não é legal. O corpo é sábio. O corpo é sábio. A gente que complica as situações. Ao persistir, o médico consulte os sintomas. É verdade. E olha, que você tenha sempre uma empatia com o seu médico, principalmente com um pediatra, porque a gente adulto, a gente fala, puxa, não está surtindo efeito, eu vou em outro médico, acho que eu não gostei desse, ele me disse algo que não me encantou. Com uma criança, e aí as mães sempre ficam mais preocupadas, será que está dando certo? A ansiedade atrapalha também na evolução, E sabe o que atrapalha? Eu estava até conversando com o pessoal da tua produção, Kátia, a ansiedade atrapalha, e assim, eu amo de paixão as minhas avós, meus filhos têm 2 avós, mas elas vêm de uma geração onde criou-se esse hábito de supermedicar as crianças. Então, às vezes, os pais estão até não tranquilos, mas eles entendem o que o pediatra está falando, só que começa a se colocar tanta pilha, que os pais falam, não, então vamos no pronto-socorro, e está feito. Então tem que ter paciência e, de novo, tem que acreditar no profissional escolhido por essa família. A avoterapia é ótimo, mas para dar amor. Para dar amor e carinho. Agora, se a avó não é médica, fica com o seu pediatra, porque aí ele... Embora as avós estejam cheias de boas intenções, quem entende de medicina é um médico. Verdade, né? É verdade. O doutor Marcelo Rebscheid, que é pediatra, volta mais vezes, querendo conhecer um pouco do trabalho dele, pode acessar o site www.pediatriaemfoco, tudo junto, pediatriaemfoco.com.br. Obrigada mais uma vez. Viu? Beijo nos seus filhos. Obrigada. Olha, viu só o quanto que a gente tem que entender, o quanto que é importante a gente confiar no médico, confiar e saber que a gente está fazendo a coisa certa, né? Por exemplo, há muitos anos, mais de 40, a gente sabe que a medicina descobriu o poder do ômega 3 para todos. E por quê? Porque ele ajuda a gente, mas da cabeça aos pés, né, Lara? É tudo verdade. na vida. Como vai? Ótima. Que bom. E olha, eu vou te falar uma coisa, ele ajuda a prevenir uma série de doenças, é um anti-inflamatório 100% natural. Verdade. Se você tem à mão o ômega 3 da Top Term, por que não utilizar para prevenir uma série de doenças, e até as crianças em geral, né? Tem o processo alérgico da rinite, sinusite tudo também. Que é